Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje vamos falar sobre o inferno, né? Qual é o conceito de inferno, né? Aquilo que nós conhecemos no mundo tradicional, né? Nas religiões ocidentais, né? Que tratam o inferno como um local de sofrimento, né? E tudo mais. Qual é o fundo de verdade nisso e o que a espiritualidade tem a nos falar a respeito disso? Bom, começamos então a entender o conceito de inferno segundo as obras, né, cristãs que nós temos, principalmente aqui no mundo ocidental. O inferno, então, segundo essas obras, é um local onde as almas pecadoras, né, enfrentam diversas penas, né, eternas, conforme seus débitos, né, conforme aquilo que elas fizeram no mundo, né. Então, o conceito, né, dentro da religião, principalmente católica, né, cristã, de inferno é isso, né? Então, um local de sofrimento eterno, baseado nas suas escolhas e na sua vida pregressa, né? Mas aí eu já começo o vídeo de hoje com um questionamento, né? Vamos raciocinar. Aonde estaria a justiça divina se esse fato fosse verdade, né? Se nós estivéssemos submetidos a penas eternas pelo fato de termos termos infringido, aliás, alguns dos pecados, né, ditos na Bíblia, e enfim, até nós temos, né, a lista dos pecados capitais, né. Então, aonde estaria Deus nesse momento, né? Simplesmente ele nos apontando o dedo, você vai para o inferno, você não vai, você vai para o inferno, simplesmente com uma régua lá, um determinado limite, né, separando o joio do trigo. No caso das crianças, né, como é que funcionaria essa questão da pessoa ir ou não, né, para o inferno, né, para um local de penas eternas e tudo mais, tendo em vista que essa pessoa, usando o exemplo de uma criança que desencarnou, logo cedo, se essa pessoa nem teve tempo, muitas vezes, de ser colocada em prova, né, ou de ter praticado coisa boa ou coisa ruim, como que essa pessoa vai ser escolhida para ir para o céu ou para o inferno, né, se ela não teve nem tempo, né, de vida, vamos dizer assim, né? Então, por aí, né, isso já começa a ficar contraditório, né? Como é que vai funcionar uma coisa dessas, né? E muitas vezes crianças que recém-nasceram, né, ou têm poucos dias de vida, né? Como é que funcionaria? Como é que Deus escolheria se ela vai para o céu ou para o inferno? Beleza, ela vai para o céu. Mas por que ela vai para o céu? Se ela não teve nem tempo de praticar coisas boas ou coisas ruins? Então, assim, entende como isso fica um pouco difícil? Tem que até forçar um pouco a mente para tentar achar uma lógica nessa questão de ir para o inferno ou ir para o céu, né, ou coisa parecida. Então, eu te pergunto, isso faz sentido para você? Bom, desde o início, então, da história nossa enquanto humanidade, nós temos diversas instituições, vamos dizer assim, né, determinados grupos de pessoas com influência, com poder, que fazem questão, né, com que a gente não raciocine a respeito das verdades que eles nos passam, mas que muitas vezes essas verdades não são verdades coisa nenhuma, né? Mas eles não fazem questão que a gente raciocine, que a gente pense por conta própria. E como eu falei no início do vídeo, olha só, pelo fato disso não fazer sentido, né, por si só, se nós parássemos para analisar essas questões, nós poderíamos entender que, poxa, se isso não é verdade, se essa questão não faz sentido, se eu, enquanto ser humano, a minha inteligência é limitada, entendo que isso não faz sentido e que não seria uma forma justa, né, de punir ou de gratificar as pessoas, como Deus, sendo um ser infinitamente bom e justo, sábio, iria fazer isso? Óbvio. Então nós temos um exemplo muito legal, assim, muito interessante, a história de Martinho Lutero, né, que foi um dos responsáveis ali pela reforma protestante, né, dentro da Igreja Católica. Ele era um membro, né, da igreja e, enfim, e para quem não sabe o contexto, mais ou menos, né, foi uma época em que a Igreja Católica tinha diversas implicações aí enquanto a Bíblia, por exemplo, né? Primeiro que a Bíblia, ela não era traduzida na época, ela era em latim. E o latim já era uma língua em desuso, né? Já não se falava mais. Então ela era ensinada e usada, utilizada apenas dentro dos ramos da igreja. Então só podia ler a Bíblia quem falava latim. E quem falava latim eram apenas os membros da igreja. Então aquele conhecimento que tínhamos dentro da Bíblia, né, dos evangelhos, das lições,
era conhecida pelo povo através da palavra das pessoas, dos membros da igreja. Então veja só, como o poder de manipulação dessas pessoas era enorme, né? Porque as pessoas tinham que aceitar o que eles falavam e o que era imposto por eles, porque eles não tinham referência, né? Muitas vezes as pessoas comuns aí, muitas vezes não, a grande maioria nem sabia ler, né? Então quem dirá traduzir uma Bíblia ou poder raciocinar por conta própria. Então veja só o poder enorme que tinham essas pessoas dentro do clero, né? Aí veio Martinho Lutero. Claro que tinha diversos outros abusos que eu nem preciso citar aqui no vídeo de hoje, mas quem tiver interesse, leia a história de Martinho Lutero. Tem até um filme, né? Lutero é o nome, e conta, né, diversas questões, né, que eram feitas, né, na época, desde vender terrenos no céu e, enfim, né, não precisamos entrar nesses assuntos, mas o que eu quero dizer com isso? Martinho Lutero foi um dos responsáveis, né, por tornar esse conhecimento acessível para as pessoas, né? Ou seja, ele traduziu a Bíblia na época e acabou que aos poucos isso foi se difundindo, né? E claro, surgiram outros ramos, né, dentro do cristianismo, principalmente as igrejas protestantes, né, que vieram justamente dessa liberação desse conhecimento que ele foi o responsável. Então, o que eu quero dizer com essa história de Lutero, né? Ele foi uma das poucas corajosas pessoas da época que teve a capacidade de raciocinar por conta própria. E olha o poder, né, da obra e desse desbloqueio, né, que ele fez naquele momento. Hoje o nosso mundo é completamente diferente, né? Porque todas as pessoas hoje têm acesso a esse conhecimento cristão e podem dizer o que acha certo, o que acha errado, enfim, né? Quem sabe se ele não tivesse feito esse pequeno, entre aspas, esforço, que foi um grande esforço, não teríamos essa liberdade hoje que nós temos, né? Principalmente religiosa. Então fica aqui registrado, né, a questão primeiramente da gente poder raciocinar por conta própria. É importantíssimo a gente ter isso evidente para o desenvolvimento do vídeo de hoje sobre essa questão do inferno, né? Então, como eu falei lá no início, já ficou claro que não faz sentido essa história de pena eterna ou de gozo eterno, né, no céu ou no inferno, né? Já vamos descartar já logo no início. Agora eu quero entrar do conceito que a espiritualidade nos passa do que realmente são as penas e os gozos, né, depois da morte. Sim, existem locais, né, no mundo astral que as pessoas e os espíritos desencarnados se encontram depois da morte. Existem locais de sofrimento, sim. Existem locais onde as pessoas são tratadas e vai depender, né, da vida que a pessoa levou, tá? Mas isso eu já falei em outros vídeos. O que eu quero dizer que esse entendimento de inferno que nós temos como local de sofrimento, local onde a pessoa fica ali amargurada, fica presa, fica muitas vezes amarrada ou fica sofrendo, esse local existe no mundo astral, tá? Mas são locais passageiros, né? Não são locais eternos que o espírito fica ali sofrendo, né? Isso também não significa que todo espírito que cometeu um pecado, que fez algo errado na vida, vai ir para esse lugar, né? Quem nunca errou, né? Então, não faria sentido simplesmente pelo fato de a gente cometer um pecado ali ser direcionado para o sofrimento imediatamente. Não é assim que funciona. Existe um outro cálculo por trás disso. Mas esses locais existem, né? Mas, como tudo no universo, é um local passageiro, né? E seria sem sentido se assim não fosse, né? Então, o que eu tenho para dizer é que, sim, esses locais existem, mas eles são passageiros e o espírito terá outras oportunidades, outras encarnações ou outros locais depois para frequentar. Dentro da doutrina espírita, nós conhecemos esses lugares, né, de sofrimento, principalmente como o popular umbral, né, ou o abismo, né, os vales dos espíritos em sofrimento, vale dos drogados, e tudo mais. Então, a doutrina espírita, ela aborda esse tema e aborda de forma muito efusiva, assim, né? Ela chega aí lá dentro e nos relata, né, dentro de diversas obras, como é que funciona toda a dinâmica, né, desses locais de sofrimento, do umbral, do abismo e de todos esses vales aí. Então, a doutrina espírita aborda, sim, fala sobre isso, nos exemplifica e principalmente desmistifica,
né, esse fato de existirem espíritos ali eternamente destinados a isso. Agora, não podemos negar que temos irmãos, né, a gente fala irmão dentro da doutrina espírita, né, para esses espíritos também em sofrimento, que estão lá há muito tempo, muitas vezes há milênios, né, em sofrimento, mas não por implicação ou por imposição de alguém, simplesmente, não. É simplesmente pelo fato da sua forma mental ou do seu pensamento ainda estar preso a essas questões ou a vícios ou a questões ligadas mesmo ao mundo físico e à matéria, né? Não pelo fato de Deus estar ali punindo ele, não é assim que funciona. O umbral, então, nada mais é do que uma zona de transição, né? Onde os espíritos passam, né, logo após o seu desencarne, muitas vezes para se despojar, né, das energias densas, né, que ele experimentou durante a sua vida física. E quanto mais o espírito foi ligado às questões materiais, né, quanto mais ele teve ligado principalmente a questões de poder, né, um espírito muito obcecado por poder, por dinheiro, por questões materiais, por sexualidade, quanto mais esse espírito foi vinculado a isso, normalmente mais tempo ele vai ficar nessas zonas de transição, né, realmente diluindo essas questões mais densas que estão impregnadas nos seus corpos espirituais, astrais e energéticos, né. E até mesmo dentro do umbral, nós temos alguns locais já de resgate, né, as colônias espirituais, os hospitais dentro do astral, né, que fazem o resgate e o tratamento já inicial desses espíritos para depois serem levados às cidades astrais, né, para estudo, para tratamento mais direto, assim, né. Então, esses espíritos também não estão ali simplesmente largados, né, e à mercê de qualquer coisa ali, não. Os espíritos de luz observam e às vezes apenas aguardam que esses espíritos estejam abertos a ser resgatados, né? Portanto, o significado da palavra inferno vai depender daquilo que nós queremos falar, né? Com isso que nós queremos traduzir, né? Com essa palavra. O inferno em si, como a própria religião católica diz, como local eterno, não existe. Porém, esses locais de sofrimento existem, mas são passageiros e vão depender, né, de nós mesmos, né? Daquilo que nós fizemos, né, durante a... Inclusive, esse próprio inferno nós podemos criar, né, aqui no mundo físico mesmo, né? Muitas vezes nós o criamos, né? As ansiedades, as angústias, a depressão mesmo, é um inferno na Terra, né? Então, o inferno está dentro de nós, dentro da nossa mente, somos nós que criamos. E automaticamente, por nós criarmos essas formas mentais, esses pensamentos repetitivos, esses padrões, né, de pensamento, nós automaticamente, quando desencarnamos, vamos ser ligados a locais coerentes com aquilo que nós estamos pensando já no mundo físico, né? Então, primeiramente, entender que os infernos são criados por nós mesmos, né? E entender também que quanto mais nós nos esclarecemos, estudamos a respeito da vida, da morte, quanto mais nós buscamos fazer o bem, mais nós entendemos e mais difícil fica de nós irmos para esse lugar. Agora, não significa pelo fato de eu ser espírita ou de eu ser, né, de qualquer outra religião que eu não vá para o inferno. Não tem nada a ver com isso. O que realmente acontece é que nós nos esclarecendo, nós automaticamente mudamos o nosso padrão mental, né, nos cobrando ou buscando fazer diferente, e aí sim, com as nossas atitudes, nós estamos mais dispostos e propensos a ir para outros locais que não sejam esses, né? Então, resumindo todo o vídeo, né, em poucas palavras, o inferno existe, mas não é da forma que nós fomos ensinados desde criança, como um local que as pessoas pecadoras vão pagar por suas contas até os últimos dias. Não é assim que funciona, e espero que esse vídeo também sirva para que você possa estar pegando todas as questões, né, da vida, todas as crenças que você tem, e estar raciocinando se isso faz sentido para você ou se não faz, né? E não apenas aceitarmos, né, como nós estamos acostumados a aceitar aquilo que as pessoas principalmente nos imporam na nossa infância, né, e nós arrastamos por toda a nossa vida. Então, fica essa lição, tá, para o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, compartilha, tá? Curta, é muito importante, ajuda o YouTube também a difundir mais e a divulgar o meu vídeo, tá? E se inscreve no canal, e até uma próxima. Até mais.